Sou professor ingressante, acabei de entrar na universidade, né? Então é um prazer estar aqui com todos, obrigado pelo convite, né? Tenho acompanhado já as ações do Confor com muito interesse, já tenho aprendido bastante coisa aqui nessa formação, né? Sobretudo nesse contexto de pandemia. Então é isso. Obrigada, Fabiano. E a gente vai estar hoje com o professor Fernando Cássio, né? Esse professor. O professor Fernando Cássio é professor adjunto da UFABC, ele tem especialidade nas áreas das políticas educacionais, currículo, direito à educação, formação de professores. Se você quiser já dar a palavra, professor. A gente vai estar com a mediação do Fernando, acompanhando o chat e fazendo as perguntas. E estarei por aqui também. Eu só preciso saber, Fabiano, Beatriz, quanto tempo eu tenho só para eu me organizar aqui e não... Tá bem, a gente está mais ou menos até 1 hora, Tá, com essa fala inicial. vou usar menos do que isso. Perfeito. E aí, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo para conversar. Então tá, então eu vou começar primeiro me apresentando, para quem não me conhece, né? Eu sou o Fernando Cássio, sou professor de políticas educacionais daqui da UFABC. Bem-vindo, Fabiano, à nossa universidade. Espero que você seja feliz aqui, apesar de chegar nessas condições, né, digamos, peculiares, né, e queria dar as boas-vindas para todo mundo, né, para quem é estudante da universidade ou para quem está na extensão, enfim, para que todo mundo seja bem-vindo a essa universidade, né, daqui da minha casa, né, vocês na casa de vocês. E a gente vai falar, né, enfim, a Suzy me convidou, né, a respeito do qual eu tenho escrito bastante, né, nos últimos meses. Política educacional, né, a minha grande amiga Lisete Arelaro diz isso, né, que política, assim, para estudar a política educacional, né, você tem que ter duas coisas, tem que gostar muito do assunto e você também tem que odiar muito, né, porque, né, você oscila muito, né, é um assunto que ele é apaixonante, mas ele também desperta na gente alguns sentimentos, assim, bastante ruins, né, e que isso nos impele, né, a estudar essas coisas, né, então esse é o momento em que estudar política educacional não está sendo fácil, né. Então, enfim, eu vou falar com vocês a partir desse momento, assim, não tão, né, festivo, né, do estudo de políticas educacionais no país, né. Aliás, do estudo de políticas públicas em geral, né, porque as coisas não tão muito boas. Então, assim, e aí, enfim, eu ao longo da minha fala vou talvez citar, né, alguns textos que eu próprio escrevi, ou sozinho, ou com parceiros e parceiras ao longo dos últimos meses, e depois eu coloco aqui na linha de chat para vocês, e se vocês quiserem aí se aprofundar em algum assunto, né, porque são muitas coisas, e a gente não consegue tratar de todas, né. O que eu hoje, né, eu quero falar, assim, fazer uma fala bastante diferente das que eu já fiz, né, na realidade, eu estou escrevendo um outro texto agora, enfim, pensando um pouco a questão específica da volta às aulas, né, então eu quero tratar dela, né, com vocês, e dos problemas das escolas, e que eu acho que colocam para a gente vários desafios, várias questões, vários poréns, várias apreensões, assim, né, e eu quero dividir com vocês um pouco isso. Já peço desculpas, né, se a fala tiver um pouco, assim, desorganizada, né, porque, de fato, eu estou, enfim, formulando mesmo, né, e acho que o momento também é um pouco dividir com vocês algumas coisas que eu tenho pensado e que vão virar, nos próximos dias, eu espero, artigos e um capítulo de livro um pouco mais denso, um pouco mais para frente, né. Então, enfim, primeiramente eu quero começar dizendo, né, fazendo um rápido apanhado, né, de como eu vejo, né,
a questão das políticas educacionais e a forma como, né, a reabertura das escolas ela está colocada no debate público, né, e como que o debate público está tratando disso, né, e como é que, quer dizer, como que as tensões no debate público relacionadas à reabertura das escolas dizem para, né, a respeito de como as políticas educacionais operam, funcionam, como é que a gente trata delas, lida com elas, né, na nossa própria vida, né, enquanto educadores, educadoras, atores escolares, né, que somos, estejamos na universidade ou na escola, quer dizer, eu ainda, apesar de estar há 6 anos na UFABC, eu ainda passei mais tempo trabalhando em escola do que na universidade, né? Então, de fato, ainda tem muito vínculo e por conta, inclusive, da pesquisa com a escola, né? Então, assim, olha, o debate público sobre a reabertura das escolas é uma bagunça, né? Uma confusão, né? Por várias razões, né? Primeiro porque existe né, uma distensão mesmo, né, uma divisão no debate, né, entre atores e pessoas que insistem que é necessário abrir as escolas, que é necessário voltar, né, e aí vão usar todos os tipos de argumentos, né, vários, e acho que todo mundo aqui nessa sala já ouviu vários desses argumentos, né, seja um argumento rebaixado como mas o shopping center está aberto, por que a escola não está aberta? Esse é o argumento mais rebaixado, né? A gente vai falar dele daqui a pouco. Até argumentos mais sofisticados, né? Que evocam aí, né? Estudos internacionais que mostram que, né? Que recomendam abrir escola, o país X abriu escola, o país Y abriu escola, a cidade Z criou um protocolo maravilhoso, interessantíssimo, de segurança, instalou placas de policarbonato, enfim, tem muitas, né, variações, né, os argumentos pró-abertura de escola, né, e também tem argumentos pró-abertura de escola que são economicistas, né, a economia precisa voltar, a escola precisa abrir, as famílias não têm mais condição de se sustentar, de se manter, né? O auxílio emergencial foi cortado à metade, né? A pujança econômica aí dos grandes centros está totalmente prejudicada, né? Então é preciso, né, que a economia ela volte ao seu lugar aí a sua dinâmica mais ou menos normal, né? De acordo com o que era antes do fechamento, e, portanto, é fundamental a gente abrir as escolas, porque nas escolas você tem uma parcela significativa da população que está envolvida diretamente nas escolas, né, na educação, seja como estudantes, seja como profissionais da educação, do magistério ou não, né. Então você tem argumentos assim variados, né, e interesses variados, né, desde interesses assim muito triviais, né, de empresários mesmo, da educação privada, que quer, né, manter as matrículas, porque se tem, né, nos últimos meses, eu não sei o quanto vocês acompanham, mas você tem, de fato, uma pressão, um aumento da inadimplência, uma transferência massiva de matrículas da educação privada para a educação pública, vários fenômenos desses, né, que vão acontecendo como reflexo natural de uma crise humanitária, né, que coloca todo mundo numa situação muito difícil, né, a classe média não está livre, a classe média que frequenta a escola privada não está livre disso, né. Então esses todos, né, tem um conjunto aí, né, de discursos, né, veiculados a favor, né, de uma reabertura das escolas, né. Então, ao mesmo tempo, né, existem discursos, né, numa direção oposta, que vão dizer que não é hora de abrir escola de forma nenhuma, né, e aí você também tem várias outras razões, né, que vão sustentar uma posição como essa. A primeira delas é que não é seguro, né, então a primeira delas é que
enfim, vamos olhar, por exemplo, para o estado de São Paulo, né? Eu não sei se todo mundo que está nessa sala é do estado de São Paulo. Depois acho que a gente pode conversar um pouco para entender como é que as situações de outros estados, como é que outros estados estão lidando com isso, né? Eu conheço as situações de alguns estados, de Minas, do Maranhão, do Piauí, que são estados cujas pessoas eu conversei recentemente, Rio Grande do Norte, né? Mas eu não sei, não conheço a situação de todos os estados, né? No estado de São Paulo, é um estado enorme, né, com uma população enorme, então ele tem essa especificidade mesmo em relação a todos os outros estados do país, né, ele é extremamente grande, ele tem uma rede pública muito grande, então a gente está falando aí, entre escola estadual, municipal, 10 milhões de pessoas, tá? 25% de uma população de 40 milhões de pessoas. Então, 10 milhões de pessoas, gente, assim, né, pegar um país como a Finlândia, né, o paradigma da educação, né, no PISA, é um país que tem uma população de 6, 7 milhões de pessoas. País inteiro, entendeu? 10 milhões de pessoas é a população de Portugal, né? Isso é só a população do estado de São Paulo envolvida diretamente com a educação, certo? Com as escolas, com a educação básica, excluindo as universidades, tá? Excluindo, assim, a educação complementar, os cursos de inglês, conservatório de música, excluindo tudo isso, a gente está falando 10 milhões de pessoas. Ou seja, a operação, né, de você abrir escolas, né, licenciar a abertura de escolas, implica a mobilização de 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo, né? Ainda que você pense numa abertura de escola revezada, escalonada, né, dia sim, dia não, etc., você está falando disso, né? E não é pouco, porque não estamos falando de 10 milhões de pessoas que vão simplesmente né, se teletransportar das suas residências para a escola, mas são 10 milhões de pessoas que vão circular no transporte público, na rua, no comércio, que vão adensar os entornos das escolas, que vão adensar os pátios, os corredores, né, os ônibus, os metrôs, né, todos os tipos de transporte, né, os comércios no entorno das escolas. Então, aí já fica claro um pouco por que existe uma pressão, né, por que é de fato uma pressão econômica, né, a pressão pela abertura das escolas. Ela é uma pressão de fundo econômico, né, e com isso eu não estou dizendo, é o diretor da escola privada, o dono da escola privada, não é isso, não é disso que eu estou falando. É que é uma pressão econômica, porque se a gente está falando de 25% da população do estado, né, tirar essa população de casa, colocar no comércio, colocar no transporte público, a gente já chega à conclusão imediata, né, que a reabertura das escolas, e aí não só em São Paulo, mas em qualquer parte do país, né, em qualquer parte do mundo, ela é o sustentáculo da abertura econômica. Porque assim, né, a dinâmica econômica, ela não se recupera enquanto você não tiver esses 30% da população de volta, né, na vida, né, dos serviços, do comércio, né, e então, assim, esse é mais ou menos, assim, o quadro, né. Bom, só que, né, contraditoriamente a essa necessidade, né, de recuperar uma vida econômica que está estagnada, que está, né, declinante, tudo isso, você tem uma situação, né, nas redes públicas de ensino, especialmente, mas não apenas, eu falo mais disso depois, que não permite, né, que as pessoas, que os atores escolares, os profissionais da educação, os estudantes, as famílias dos estudantes, se sintam seguros para voltar, né. Então, para a gente pegar o exemplo do estado de São Paulo, o estado de São Paulo é um estado, como eu disse, né, em termos de área, é muito menor do que outros estados, do que Minas Gerais, do que a Bahia, né, mas em termos de população é muito maior do que todos os outros, né, e é um estado que também possui regiões muito diferentes, né, e então a condição, né, da pandemia, né, a condição de evolução da pandemia nas diferentes regiões do estado, ela também é muito diferente, né. Então, quando se estimula, né, a abertura das escolas aqui ou acolá, a gente está falando de abrir escolas, né, desconsiderando a grande variedade, né, de situações, né,
de disponibilidade de vagas em UTI, de hospitais, de número de mortes por dia, de casos de infecção por Covid por dia, situações de maior ou menor proteção, em que você tem mais ou menos pobreza, mais ou menos bolsões de desproteção, né? Então, tem estudos, por exemplo, alguns feitos na própria UFABC, que mostram, né, que dependendo da região, né, e dependendo do IDH, do acesso a determinadas coisas, do índice socioeconômico, de fatores de saúde pública, etc., você também vai ter maiores ou menores bolhas de proteção contra a Covid, o que é óbvio, né, porque a gente tem visto que Covid-19 não é uma doença que mata ricos e pobres da mesma forma. Então, assim, os dados já mostram isso para nós, então isso já não está sendo disputado, né? Esse não é um tema em disputa, mas já foi, mas não é mais, né? Bem, então, a situação das escolas, né, públicas, né, de maneira geral no país, não é boa, né? Então, assim, as escolas têm, assim, um passivo histórico de obras de infraestrutura, né, que já é pré-pandemia, não é de agora, né? E a gente está falando aí de 6 meses de escolas fechadas, né? E de uma ausência, né? Praticamente do Estado, prefeituras e governos estaduais, em relação a produzir condições materiais, objetivas, físicas, para essas escolas receberem os alunos. Então, escola sem ventilação, escola sem banheiro, escola de problema. Então, quando, né, a despeito de todas esses discursos dizendo não, é hora de voltar, é hora porque precisa, é seguro, a gente tem um plano de contingência, a gente vai colocar 20% dos alunos, é facultativo, todas as tentativas, a gente tem um monte de pesquisa de opinião, uma depois da outra, Datafolha, Ibope, mostrando que a maioria esmagadora das crianças voltar para a escola em 2020, né? Algumas pessoas vão além, não vão deixar as crianças voltar para a escola sem vacina, né? Que é uma coisa além disso, porque a perspectiva da vacina não é 2020, né? A gente está falando de 2021 com otimismo, né? Sabe-se lá em que mês de 2021. Né? Então, vejam, os discursos circulam, né? Com um monte de garantias, né, e falsas garantias, e as pessoas não se convencem, né? As pessoas não querem, as pessoas têm medo. Então isso mostra para a gente, quer dizer, que a despeito de todo o investimento, inclusive midiático, né, em produzir campanha, em produzir discurso, em convencer, em persuadir, né, em ocupar a mesma imprensa, né? Uma coisa que eu tenho notado muito, assim, é que de 2 semanas para cá, por exemplo, a imprensa, a grande imprensa, né, a grande imprensa como Globo, os jornais grandes, né, de circulação nacional, eles pararam um pouco de cobrir, né, de cobrir a pauta crítica à abertura das escolas. Eu próprio participei de muitas matérias na TV e tal, e eu vi, assim, diminuir muito isso, né, e ao contrário, né, as coisas começam a pipocar uma série de matérias, de reportagens, assim, né, basicamente divulgando, né, quase assim, uma coisa informativa. A gente chama isso de jornalismo declaratório, né, que é aquele jornalismo que só, basicamente ele é quase assessoria de imprensa, né, ele é release de imprensa, ele vai e diz, olha, abriu a escola em tal lugar, né? E as situações, né, relacionadas à abertura, né? Então, por exemplo, se cobriu muito pouco, né, embora nós tenhamos, inclusive, tentado, né, estimular uma cobertura sobre a condição das escolas, a condição concreta das escolas, né? Por exemplo, aqui na Zona Leste de São Paulo, onde eu vivo, tem muitas escolas que 2, 3 semanas atrás receberam carregamentos de álcool gel, sabonete, papel. Mas se você for lá olhar, né? Então eu conversei com algumas diretoras, né? Que são colegas. Você vai ver o seguinte, que o governo entregou o álcool em gel, mas o governo não entregou o dispenser do álcool em gel, que você consegue distribuir aquilo pela escola.
Então, assim, parece uma coisa simples, mas o álcool gel ele é um insumo viscoso. Não é fácil trabalhar com álcool gel. Você precisa ter um recipiente adequado para você poder dispensar ele, né, nas várias partes da escola. Então, você precisa ter procedimento, protocolo. Quantos dispensers de álcool gel tem que ter numa escola com, sei lá, 300 alunos? Né? Em que lugares eles têm que estar? Né? Então, todas essas miudezas dos protocolos, que são fundamentais, elas não existem. Né? Elas não existem. E ao mesmo tempo, né, o movimento do Estado, e aí vou falar do movimento do governo de São Paulo, mas a gente poderia pegar a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Rio, enfim, tem muitos estados que têm movimentos parecidos, né, com uma ou outra especificidade. O movimento do governo de São Paulo, por exemplo, foi um movimento interessante. E aí a segunda parte da minha fala vai no sentido da gente entender um pouco que movimento é esse, como é que isso envenena o nosso debate, como é que isso deixa a gente meio perdido em relação às coisas que de fato importam, que a gente deveria estar preocupado. Né? Então, o governo de São Paulo, ele, nos últimos meses, né, desde março, quando fechou as escolas, aí veio aquele ensino remoto emergencial, precário, que não acessa, né, metade da população, né? Então, assim, a gente foi mostrando isso, houve denúncia, teve matéria de imprensa, teve Ministério Público, teve Justiça, um monte de coisa, né? Então, é discriminatório, né? Várias fases, né, o debate. Então, uma das grandes reivindicações que se fazia ao governo de São Paulo, e que é uma reivindicação histórica quando se trata de políticas educacionais no estado de São Paulo, era o seguinte, que as comunidades escolares, né, os conselhos de escola e tal, elas estavam totalmente alijadas dos processos de tomada de decisão. Então, assim, olha, estava se implantando um ensino remoto X, tem a plataforma X, vai ter esse negócio aqui, vai ter que documentar tudo isso aqui para validar essas atividades remotas como atividade presencial, vamos manter o calendário de avaliação, depois não vamos manter. Tudo isso era sempre decidido de fora para dentro, né? Então, como na verdade, né, sempre se praticou no estado de São Paulo, pelo menos na última década e meia, né? Sim, é uma profunda heteronomia, né? Então, as unidades escolares não são autônomas, né? A gestão é heterônoma, ela é feita de fora. Né? As unidades basicamente servem como correia de transmissão de decisões burocráticas que são tomadas no nível do gabinete ou no nível acima das diretorias de ensino, né? E aí tem um monte de exemplos em relação a isso. Eu não vou tratar deles, mas eu tenho um texto muito interessante, publicado com a professora Ana Paula Corte, do Instituto Federal de São Paulo, que se chama Por que Obedecemos? Né? E que a gente falava de um caso notório, né, de um recolhimento de apostilas de 8º ano por motivos de censura, né, por debates de gênero, que aconteceu no ano passado, no governo de São Paulo. A gente processou o governador, né, e o governador foi obrigado a devolver os materiais. Mas assim, então quando a gente escreveu aquele texto, contando aquele caso, a gente pensa nisso, né? Como é que as diretoras e diretores de escola obedecem uma ordem via Twitter de censurar materiais de estudantes e colocar em saco de lixo durante a aula? 300 mil estudantes, percebe? Então esse é um nível de autoritarismo que já faz parte do processo, quer dizer, isso já governa a vida, né? A vida é governada... nem é necessário dar uma ordem formal. O governador lança um tweet e as escolas já vão fazendo. Né? Então, assim, isso. Obrigado, Beatriz. Então, esse tipo de modus operandi, ele também foi observado ao longo da pandemia. Mas o que aconteceu? Na hora em que, né, o debate sobre a reabertura das escolas começou a ficar mais sério. Por quê? Porque a gente começou a expor, né, o dilema de fundo, né, que é um dilema ético, que é qual é a primazia, ou se há primazia, do direito à vida sobre outros direitos. Né? Quando a gente começa a colocar o debate nestes termos, né, o governo de São Paulo muda de estratégia. Então, né, de umas semanas para cá,
o debate sobre a reabertura das escolas, ou a decisão de queremos reabrir a nossa escola, ela foi no colo das comunidades escolares, né? Mas ela foi colocada totalmente, né? Porque, veja, uma coisa é a gente fazer uma crítica à heteronomia na tomada de decisões. Outra coisa é você colocar a decisão, uma decisão desta magnitude e com estas consequências, no colo de uma comunidade escolar, sem oferecer, né, e sem qualificar o debate e sem oferecer as condições materiais para a gente tomar uma decisão dessa, né? Porque, veja, como que a gente vai decidir abrir uma escola se a gente não tem certeza de que vai ter condições, que vai ter o banheiro funcionando, que vai ter ventilação, que vai ter os materiais, se a gente não sabe nada sobre taxas de infecção, se a gente não conhece, se a gente não sabe se os profissionais da educação vão ser protegidos de alguma forma, a gente não sabe nada, né? Então você decide sem ter informações, né? Então você não qualifica o debate, não dá condições materiais, não dá condições institucionais e diz que isto é autonomia. Isto é gestão democrática. Então essa é uma inversão do debate que acontece agora, depois de anos, né, de situações como essa descrita nesse texto aí, Porque Obedecemos, né? Então é por isso que eu escrevi um outro texto com a Ana Paula, mais recente, que se chama A Roleta Russa da Abertura das Escolas, também publicado no Le Monde Diplomatique, em que a gente atualiza esse debate, agora questionando, quer dizer, por que agora, né, as comunidades decidem tudo, né? Então esse é o outro ponto do debate que eu acho que que a gente precisa pensar, tá? Bom, então, dito tudo isso, né, eu vou para a segunda parte da minha fala, que é a seguinte: por que cola, né? Por que cola tanto esse tipo de transferência de responsabilidade, né? Vejam bem, o governo de São Paulo, e não só o de São Paulo, a gente viu isso no Paraná, a gente viu isso no Espírito Santo, né, a gente viu isso em outros estados, tá? Eu estou falando de São Paulo, mas eu né, identifiquei essas coisas em outros estados, junto com colegas, professores e professoras que me mandam as coisas, né? As resoluções que circulam, as cartas, os memorandos, a gente vê isso, né? Quando, né, o governo de São Paulo, né, começou a perder, né, a mão do debate, né, começou a ver que não ia rolar, né, que não ia conseguir. Gente, 70% das pessoas, né, nas pesquisas de opinião contra. Então, assim, não tem como, né, reverter uma coisa dessa. Quando começou a ver que não ia dar, né, e ao mesmo tempo, né, sofrendo as pressões, né, do empresariado, né, tem que abrir, o Estado, então, coloca as coisas nesses termos. Bom, as escolas decidem. Então, o que a gente faz? Uma enquete, né? A gente faz uma enquete, né, no nível das escolas, cada escola faz uma enquete, né? E aí as enquetes, então, vão, né, gerar alguns resultados, e esses resultados vão, portanto, informar, né, a tomada de decisão, pela abertura ou pela manutenção do fechamento. Então, o que é muito interessante, né, é que é o participacionismo social, né, é a enquete como, né, redentora, né, dos problemas da democracia representativa. Então, você faz a democracia direta, né, você faz a enquete, né, como aquelas leis, né, que o Senado coloca lá, né, o Eduardo Bolsonaro lá propõe lá um absurdo, né, e aí todo mundo fica, vote não, aí todo mundo vai lá votar não, aí outras pessoas vão lá votar sim, quer dizer, e aí parece que esse é o processo, né, legislativo, parece que esse é o processo de construção da melhor decisão, né, da melhor coisa, né. Esse é um processo totalmente desqualificado, né, um processo político sem nenhum tipo de qualificação, né. Então, quando o Estado leva e coloca a enquete no centro do processo, ele primeiro se retira do seu dever de qualificar o debate público para que ele possa se realizar democraticamente e que a melhor decisão seja tomada diante disso, né. Então ele sai desse lugar né. A outra coisa é que o Estado, antes disso, tentou, né, utilizar termos de responsabilidade individuais, né.
tanto para famílias quanto para profissionais da rede, diretores, diretoras, professores, professoras e etc. Né? Como se o indivíduo, né, a pessoa física, né, que decide, olha, eu quero ir para a escola, eu quero que meu filho, minha filha vá para a escola, eu sou professor e quero ir para a escola. Né? Como se a decisão de um indivíduo fosse suficiente, né, e esse indivíduo fosse responsável por tudo aquilo que aconteça com ele ao tomar essa decisão. Né? Como se o fato de um indivíduo ir para uma escola, certo? E eventualmente se infectar com coronavírus, e eventualmente desenvolver a doença Covid-19, e eventualmente ficar mal, ir para o hospital e ser entubado, que isto é fruto, né, decorrente de uma decisão individual, e, portanto, a responsabilidade pela tomada de decisão é só dessa pessoa. Né? Então, isso foi tentado. Ele é bem forte, mas ele é bem apropriado, né, para essa situação, e a gente escreveu esse texto antes dos termos de responsabilidade. Mas isso mostra, quer dizer, que o que a gente escreveu nesse texto estava corretíssimo. Porque, na realidade, o Estado está subvertendo a própria noção de política pública. Né? A própria ideia de que a educação é um projeto coletivo, ela não é simplesmente uma soma de interesses individuais. Então, como é que o governo de São Paulo opera, né, a questão e orienta, né, as escolas a respeito do que fazer com o resultado das enquetes? Né? Eu já li coisas variadas, né, a respeito disso. É uma coisa assim, olha, não importa se a maioria quer ou a maioria não quer. O que importa é que se alguém quer, a escola tem que funcionar. Né? Por quê? Porque algumas pessoas querem, precisam, desejam, têm saudades. Né? E, portanto, tem que funcionar. Então, notem bem, quer dizer, e aí eu quero dizer a vocês, né, talvez, né, isso que eu disse, eu tô vendo poucas caras aqui, poucos rostos, mas eu tô vendo rostos assim, né, olhos esbugalhados, né, quando a gente diz isso. Talvez isso seja, assim, chocante para nós aqui, nesse espaço, mas isso não é chocante para muitas pessoas. É por isso que muitas pessoas ouvem o argumento rebaixado de que, puxa, se pode abrir shopping, por que não pode abrir escola? As pessoas se convencem disso, basicamente pelo fato de eu dizer isso. Porque é uma verdade autoevidente, é natural, é óbvio. Como eu posso abrir o shopping, o bar, o parque, a praia, e não abro a escola? Então, no entanto, observem o seguinte, que esse argumento, que parece quase uma verdade universal, ele tem vários problemas, né, de concepção, assim, né? Ele tem várias premissas erradas, né? A partir que embasam você dizer uma coisa dessas. E você usar uma coisa dessas para dizer, portanto, tem que abrir escola. Quer dizer, não existe essa relação. O problema não é escola e bar não são, porque escola e educação, né? Educação é um direito social e é um dever do Estado garanti-la, né? Para todos e todas, com inclusão, com qualidade, com uma série de características, né? Isso é constitucional, isso é um dever do Estado, né? Por isso que, se a educação remota é fajuta, né, o Estado tem que responder por isso, né? Se a gente abre escolas em massa, tira 30% da população de casa e a gente muda a evolução da pandemia num estado, num município ou no país, o Estado responde por isso. Mas abrir um shopping aqui na esquina, o bar ali da esquina, né, e todo mundo tem um bar na esquina, uma loja perto, que está cheia de gente, isso não tem nada a ver, né, porque as pessoas não são obrigadas a ir para o bar da esquina. Né? Isso não tem a ver com o dever estatal de garantir o direito de acessar o bar da esquina. Então não faz sentido a comparação. Né? É como o Paulo Guedes querer comparar a economia doméstica com a economia do país, né? Em que ele tem o poder de imprimir dinheiro, né? E de definir taxas de câmbio. Percebe? Não é comparável. Né?
Não são coisas comparáveis. E toda tentativa de comparação disso, ela na verdade, ela viola, né, uma série de coisas, viola uma série de questões que eu quero tratar agora, nessa última parte da minha fala, né. Bom, então, primeiro, né, por que esses argumentos convencem tanto a gente, né? Eu acho que eu tendo a acreditar no seguinte, né? Muitas das críticas, né, ao neoliberalismo, né, como fenômeno, né, elas são confundidas, né? Tem muita gente que faz, o neoliberalismo, né, as políticas neoliberais, essas empresas, esses empresários neoliberais, as pessoas confundem um pouco, e o neoliberalismo é quase tomado como sinônimo do capitalismo, né, quase como sinônimo da acumulação capitalista. Tem gente que toma isso dessa forma, né? Eu, na minha visão, acho que a gente deveria pensar o neoliberalismo de um jeito um pouquinho mais complexo, né? E pensar, talvez, do jeito que o Michel Foucault ensinou para a gente um dia, que o Dardot e o Laval ensinaram para a gente depois, né, em que eles trabalharam melhor as ideias do Foucault, o Andy Brown, que trabalha também essas ideias. Quer dizer, o neoliberalismo como uma racionalidade, como alguma coisa que tenta, na verdade, criar formas de a gente entender a vida, né, de a gente lidar com a vida e de a gente trazer para a vida, para todas as esferas da vida, a lógica da concorrência, né? Então, é exatamente o neoliberalismo como racionalidade, isso que torna, né, o pensamento mais individual, né, quer dizer, ele tão natural, né, e que, portanto, a gente pode aceitar e achar, puxa, é claro, se 5 pessoas quiserem ir para a escola tem que abrir. Porque essa ideia, né, do estudante, da família, como cliente da educação, né, como a Natália está falando aqui, a lógica de que as pessoas se dão cotovelada para achar um lugarzinho ali, né, na moita, como Adorno colocava. É disso que se trata, né, do eu primeiro. Só que o que acontece? Acontece que não é assim que funciona quando a gente fala de política pública e quando a gente fala do paradigma dos direitos sociais, né? A Constituição brasileira não opera assim, não funciona desse jeito. Ela funciona em outro paradigma, né? Por isso que quando um escritor, né, uns tempos atrás, escreveu um ensaio, né, um escritor com vários prêmios Jabuti, o Julian Fuchs, falando, precisamos priorizar as escolas, priorizamos o shopping, não priorizamos a escola, né? Nós escrevemos um texto em resposta, né, reabrir escolas, alguma coisa. Depois você pode procurar, Beatriz, está no UOL. E que a gente disse o seguinte, né? Qual que era o argumento dele? O argumento dele era o seguinte, ele dizia que as crianças estão sofrendo com a escola fechada, né? E ele via isso na filha dele. Isso é um argumento que ele é muito difícil de rebater e de refutar, porque é verdade. Porque todo mundo aqui nessa sala, né, entre aspas, é capaz de perceber e de se perceber melancólico, triste, revoltado, certo? Às vezes sem esperança. Todo mundo. Quem é que não? Quem é que não chega depois de um dia longo, extenuante, de ficar olhando para essa tela, para a cara das pessoas e falando para o nada, fica cansado e não quer nem olhar para isso aqui? Quem, por acaso, trocou a lente do óculos porque o grau aumentou, porque está com enxaqueca? Quem teve crise de gastrite? Né? Quem teve crise de ansiedade? Um monte de gente, certo? Eu tenho certeza que eu estou falando com muitas pessoas para quem várias dessas coisas é afirmativa. Quem vai comprar uma outra cadeira porque tem uma inflamação no nervo ciático que nunca sentiu na vida? Eu. Percebe? Então todo mundo, gente, entendeu? É capaz de perceber isso. Quem tem criança é capaz de perceber a saudade da escola, a melancolia, a vontade de estar junto, certo? Todo mundo é capaz de perceber isso. Agora, em nome dessa percepção, a gente vai dizer, então vamos abrir as escolas geral? Então, esse passo a gente não pode dar, né? Porque o sofrimento individual, apesar de ele ser, né, dolorido, porque a gente é que sente, né? Ou a gente projeta, né, na nossa filha, no nosso filho, em quem está perto da gente,
ele não serve como parâmetro para a gente pensar no sofrimento coletivo, cuja mitigação tem a dimensão da política pública. Não é a mesma coisa. Mas é justamente essa visão, né, ultra-individual que tira da gente a capacidade de enxergar, né, que determinadas decisões, né, como esta, de reabrir escolas e de colocar 10 milhões de pessoas no estado de São Paulo na rua, tem a ver com política pública. Elas têm impacto coletivo e elas têm que ser tomadas na dimensão da coletividade. E aí, não é juntar um monte de gente sem qualquer tipo de informação e falar, decidam aí, a maioria decide. Não. A gente precisa ter um debate qualificado, nós precisamos de informação, nós precisamos de condições materiais e nós precisamos de condições institucionais para fazer as coisas, né? Então, o governo de São Paulo faz o quê? Bom, uma escola de São Paulo decidiu, não vamos abrir as portas antes de ter vacina. A escola fez o quê? Pôs uma faixa na porta. Decidiu no conselho de escola e pôs uma faixa na porta. O que aconteceu? O Estado orientou a escola a retirar a faixa da porta. Então, assim, o Estado diz, olha, decidam aí, façam o que vocês quiserem. Não dá condições. A escola se reúne no conselho de escola e coletivamente toma a decisão mais radical de todas, que é voltar não em 2021, é voltar quando tiver vacina. Que pode ser, sabe lá quando. Percebam, eu não estou discutindo a decisão da escola, porque a escola tomou a decisão que quis tomar, certo? Dentro das condições que tinha para tomar a decisão. Mas a questão é que o Estado que faz isso depois diz, olha, tira a faixa, porque, puxa, isso pode estimular outras escolas a tomar a mesma decisão. Né? Isso não foi dito, mas isso é o que está por trás de uma coisa dessas. Então, quer dizer, o conselho de escola é um dispositivo que existe para garantir a tomada de decisões coletivas, que pensem na coletividade. A decisão que foi tomada é a melhor? Tanto faz, não importa discutir isso aqui. O que importa é a gente entender por que se torna tão natural, né, a gente individualizar a tomada de decisão e dizer que se uma pessoa quiser, a escola abre. Por quê? Porque é uma relação de clientela, né? Ao ponto de que, se uma escola coletivamente decide não fazer, eu tento abafar, né, e fingir que não existe aquilo, né, para que ninguém, né, possa perceber que, bem, olha, decisões relativas à educação, especialmente educação pública, são coletivas. A Constituição Federal fala em gestão democrática, a LDB define a presença dos conselhos de escola, os conselhos de escola têm uma função definida na vida própria. Então, assim, né, dentro desse exercício, o Estado, então, que finge, que licencia o exercício, depois diz, não é assim, né, vamos retirar esse negócio. Então, me parece que esse problema, né, da abertura das escolas, ele está sendo tratado no debate público recente, agora, nesse momento, de uma maneira equivocada, porque é isso, né? Quase a partir dessas né, narrativas e dessas opiniões, né, e desse impressionismo, né, que surge muito do nosso sofrimento individual, das nossas condições individuais, mesmo das condições individuais das famílias mais pauperizadas, que precisam da escola. Então, assim, vejam, gente, vaga em creche, essa é a grande agenda de eleições municipais desde sei lá quando, né? Toda eleição municipal, todo município, a grande agenda e pauta, né, educacional é vaga em creche. Ou seja, a demanda das famílias mais pobres por creche pública, ela é antiquíssima, né? Então, assim, não é novo que as famílias mais pobres precisam da vaga, né, na educação gratuita, desde a educação infantil, especialmente na educação infantil. Então, assim, esse problema econômico, né, que pressiona as famílias mais pobres a precisar sair de casa, ele já está colocado há muito tempo. E mesmo assim, a gente tem uma população que massivamente não quer voltar para a escola. Observem que tudo isso, ainda com tudo isso, você tem uma distribuição, inclusive dentro de classes, né, de níveis de renda, né, que respeitam isso. As pessoas têm medo e não querem mandar as crianças para a escola, né? Bom, então, eu acho que esse é um problema do debate. E agora eu vou falar um outro problema do debate e vou encerrar em seguida. O outro problema, que eu acho que é um problema mais sutil, né, sobre o qual não falei ainda,
mas acho que isso pode estimular vocês também a pensar, né? É o problema de que a reabertura das escolas, né, por que ela é difícil, né, de pensar como problema? Porque ela envolve uma controvérsia científica, né? Sim, no fundo, o que a gente tem é uma controvérsia científica instalada, né? Então existem vários estudos que dizem crianças são assintomáticas, crianças não desenvolvem a Covid-19 ou têm sintomas brandos, crianças não transmitem, crianças isso, crianças aquilo. Outros estudos vão dizer, criança, olha, veja bem, né? Crianças podem transmitir tanto quanto adultos. Crianças podem desenvolver síndromes multissistêmicas associadas à Covid-19. Pode não ter Covid-19, mas pode ter uma falência múltipla dos órgãos, né? Então, você tem vários trabalhos científicos, né, com resultados díspares ou discrepantes, que estão sendo publicados agora, colocados agora à disposição, né? Os próprios critérios, né, para a definição, né, no caso dos estados e dos municípios, daquilo que é seguro ou não seguro em termos de abertura do comércio são questionáveis, né? No caso do estado de São Paulo, essas cores, né, amarelo, laranja, vermelho, né? Quer dizer, o próprio critério de definição dessas cores, ele foi questionado várias vezes, ele já mudou várias vezes, ele já se tornou mais lábil, mais brando, né? Porque os critérios são mutáveis, eles estão em construção, né? E eles não são necessariamente adequados. Os protocolos, né, de retorno às escolas, publicados nas redes de ensino de vários estados do Brasil, de São Paulo, redes municipais, estaduais, são falhos, né? São incompletos, são vagos, né? Ao ponto de é isso. Olha, a gente recomenda que vocês, gente, mantenham as crianças separadas, tá bom? A gente recomenda. A gente não diz como. A gente não vai aumentar o contingente da escola, nós não vamos contratar mais funcionários, a gente não vai aumentar o módulo de funcionários por aluno, né? Mas você vai ter um monte de rotinas adicionais. Medir a temperatura, verificar se as pessoas estão lavando as mãos, impedir as pessoas de compartilhar os utensílios na hora de comer, ou de as crianças, os meninos se pegar no pátio, né? Você tem que fazer tudo isso, mas a gente não vai criar condições, né, materiais de recursos humanos para garantir que você possa fazer, né? Então, assim, existem várias controvérsias colocadas no debate, né? Então, assim, tempos atrás, né, faz um mês mais ou menos, eu e diversos colegas, né, daqui da UFABC e de outras instituições fizemos um estudo, né, publicamos um estudo, né, uma nota técnica, enfim. Desenvolvemos um simulador, né, que permite entender um pouco como é que se dá a dinâmica de infecção numa escola, né, considerando alguns parâmetros, né. Então é um modelo teórico, né, porque a gente acredita que não vai pegar as crianças e colocar na escola para fazer um experimento com elas, né, para ver se elas se infectam ou não as famílias, né. Então é um modelo teórico baseado em outro modelo que já existia, né, para a gente entender, né, que variáveis nas escolas importam quando a gente pensa, né, nos riscos associados a abrir escola, né. Então a gente considerou alguns modelos de escola, né, um modelo de escola no bairro de Pinheiros, em São Paulo, outro modelo de escola no bairro da Brasilândia, em São Paulo, né, escolas muito diferentes, né, do ponto de vista da área, né, e do número de pessoas, portanto, escolas mais adensadas na Brasilândia, menos adensadas em Pinheiros, áreas maiores, menos pessoas, né, escolas em que você tem protocolos de distanciamento e de higiene, né, que podem ser seguidos ou não pelas pessoas, e considerando que você teria dentro dessas escolas só 35% dos alunos, seguindo exatamente aquilo que o governo de São Paulo propunha, né. O que a gente observou é o seguinte, é que nas duas escolas você vai ter dinâmica de infecção pelo vírus, e que na escola de Brasilândia, 45% dos alunos e das pessoas dentro da escola ficariam infectadas em 2 meses, considerando a abertura escalonada, né. No bairro de Pinheiros, essa porcentagem cairia para 20%. Então a gente observa primeiro, a desigualdade educacional tem a ver com as taxas de infecção, e as taxas de infecção, elas são significativas mesmo que
as escolas tenham 35% dos alunos e mesmo que as escolas sigam os protocolos de segurança e de distanciamento, tá? Muito bem. Quando a gente trouxe esse estudo a público, né, uma série de contra-argumentos, né, vão dizer assim, bom, nós temos um outro, né, temos reparos metodológicos a fazer no estudo? Não temos. Né? Ninguém fez nenhum reparo metodológico. Olha, o estudo está errado, olha, os pressupostos estão errados, olha, o algoritmo está errado, né? Olha, os scripts estão errados que vocês usaram para programar, está tudo errado. Ninguém fez nenhum reparo dessa ordem, né? Mas, mas puxa vida, né? Quer dizer, então, o que um estudo desse faz? Ele coloca um ponto a mais na controvérsia científica, ele dá mais algum subsídio para a gente pensar, não é seguro abrir escola, né? Uma das conclusões do estudo é a seguinte, é que se a gente, que para a gente reduzir a dinâmica de contaminação a praticamente zero, eu teria que ter na escola do bairro de Pinheiros menos de 10% dos alunos. E na escola de Brasilândia, menos de 6%. Né? Caso essas escolas não seguissem os protocolos de distanciamento ou de segurança, essa porcentagem cairia a menos de 4% na escola de Brasilândia. Isso significa, gente, o seguinte, que se eu fosse colocar 4% dos alunos por dia na escola, revezando, né, 4% num dia, 4% no outro, o aluno poderia frequentar a escola uma vez por mês, né? Uma vez a cada 26 dias. Então isso cria uma outra inviabilidade para um processo de abertura, entre aspas, seguro, que é o fato de que a pessoa até o final do ano iria 2 vezes para a escola. Então isso cria um outro problema, um problema de inviabilidade pedagógica, quer dizer, da própria ideia de sequência das atividades escolares. É impossível, é impraticável, né? Inclusive de um ponto de vista financeiro, né? É insustentável. Você abrir a escola, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, para você ter uma quantidade tão pequena de alunos. Quer dizer, sem contar a questão da própria discriminação educacional e do agravamento de desigualdades de você ter bairros diferentes, bairros vizinhos, com condições tão diferentes de frequência de acesso à escola, né? Então, o que uma pesquisa dessa coloca no debate? Bom, ela coloca vários problemas para o debate, várias questões, né? Agora, como é que ela é recebida? Ela é recebida com ou indiferença ou uma desconfiança sem que se coloque argumentos, né? Do mesmo tipo, né, para contrapor. Então, o que é que se fala? Ah, olha, mas o shopping, gente, mas o shopping. Você traz o shopping, você traz o desejo individual, né, para contrapor um trabalho em que a gente fala, né, em termos de fenômenos coletivos, né. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, é que a gente está diante de uma controvérsia científica, né, e que quando o debate público ele é rebaixado, né, por esse tipo de coisa, né, a controvérsia científica é banalizada, né? É banalizada e degenerada em termos de outras coisas, né? A gente vive um momento no Brasil, né? No mundo inteiro, mas no Brasil, né? Especificamente, né? Em que é isso? Esse conceito de fake news, né? De verdade, de mentira e da mentira que manipula o debate político e que serve para falsear a realidade. Ela virou quase além de ela ser muito praticada, né, a fake news, como método de disputa, né, método de ganhar, né, politicamente e tal, ela é acionada, né, de maneira até abusiva, né, quando a gente tem uma controvérsia científica. Então, assim, como é que você contrapõe a controvérsia científica? Você traz um monte de argumentos que não tem nada a ver com pesquisa, que não tem nada a ver com construção de verdades, ainda que provisórias, ainda que verdades que a gente possa falsificar, fazer uma pesquisa amanhã e descobrir que não era aquilo, é outra coisa, né? Então, as coisas são colocadas no mesmo status, né? Elas passam a ter o mesmo estatuto, né? Verdades científicas, com toda a sua provisoriedade, né? E as verdades que vão sendo construídas por esses discursos fajutos, né, banais, de senso comum, que tentam mobilizar na gente, né, os nossos desejos, nossas vontades individuais, né, nosso sofrimento mesmo, né, a nossa vontade, a nossa revolta, e etc. Né.
Então a gente está numa situação muito complicada, né? Porque, assim, não é só o Bolsonaro que é, né, obscurantista, né? Na verdade, o debate sobre abertura de escolas, ele também está totalmente tomado pelo obscurantismo. Na medida em que você tem um monte de argumentos derivados de pesquisa, né? Argumentos derivados de dados, de leituras da realidade, de leituras de pesquisa, de leituras epidemiológicas, de leituras da escola, de leituras de dados educacionais e séries históricas, misturadas, né, com leituras enviesadas a partir de interesses vários, né? Isso não quer dizer que a ciência seja desinteressada e neutra, ela não é, né? Ela é comprometida, inclusive, né, com teorias e e mesmo com o desejo de ter um impacto social imediato, né? Quer dizer, quando a gente faz uma pesquisa para mostrar que não é seguro abrir escola, é óbvio que a gente tem uma agenda também. Mas o fato é que a gente não pode pegar todos esses argumentos e colocar em níveis de equivalência, porque o debate vira uma coisa que a gente não entende mais do que a gente está falando, né? E no caso, a gente está falando de uma controvérsia científica. Por exemplo, uma das refutações ao nosso estudo, né, feita por aquele mesmo escritor ao qual a gente respondeu, né, com esse texto aqui, ele dizia o seguinte, que vários dos estudos que a gente cita no nossa nota técnica, eles são amplamente refutados. E aí eu disse, né, que bom, é assim que funciona, estudos são feitos para isso, né? A ciência é falsificável. Estudos são feitos para ser refutados mesmo. É assim que funciona, né? Os estudos se refutam mutuamente, muitas vezes, até que a gente produza uma série de, né, condições que nos permitam dizer, olha, é seguro isso aqui, esse caminho, esta explicação, neste momento, para esse conjunto de fenômenos, né? É assim que funciona a ciência. Ela é falsificável. E se ela não fosse falsificável, ela seria um outro tipo de discurso, né? Um discurso mítico, mas aí não é ciência, é outra coisa, né? Sem demérito para discursos não científicos, mas é outra coisa, né? Então, o fato é que a gente está numa situação em que as coisas estão bagunçadas e misturadas, né? Então, muito do que eu tenho visto nesse debate sobre a reabertura das escolas é tão ou mais negacionista do que o terraplanismo, do que essas coisas mais caricatas que a gente encontra, né? É que a gente sempre olha o negacionismo pela via da caricatura, né? A coisa mais extrema, né? Ah, olha, a terra plana, o antivacinismo e etc. Mas a gente está, né, vivenciando uma situação de negacionismo exacerbado, né? De desprezo, né, por argumentos científicos, né? Um outro argumento que tem aparecido dos que querem, né, contrapor, né, os que defendem a manutenção do fechamento das escolas é dizer o seguinte, que quem tem que opinar são os médicos, que não são os educadores que têm que opinar, que são os médicos. Cadê os infectologistas? O infectologista que tem que dizer se abre a escola, né? E aí, esse é mais um problema, né? De uma incompreensão do que é a produção do conhecimento científico, né? A gente tem um problema complexo. A pandemia, ela é um problema complexo, não é um problema simples, né? E ela é um problema que exige de nós abordagens interdisciplinares. Não dá para fugir, né? E aí, então, é muito interessante porque eu fico imaginando todas as lives que eu fiz com médicos nos últimos meses, pediatra, infectologista, epidemiologista, e eles dizem, olha, a gente precisa dos educadores, porque a gente não sabe como uma escola funciona, e a gente não tem ideia de como é a política educacional. A gente sabe várias coisas sobre infecção, prevenção, saúde coletiva, saúde comunitária, um monte de coisa. Mas a gente não sabe várias outras, né? A gente não entende como é a dinâmica de uma sala de aula, para a gente poder construir um protocolo que seja seguro, para proteger as pessoas dentro de uma escola, ou dentro de 2 salas de aula, ou dentro de um pátio, em que vai ser dividido em intervalos ao longo de um dia, um período, né? Então, quem diz que são os médicos que opinam, não os educadores, também não entende como funciona a produção do conhecimento. Não entende a ciência, não entende a controvérsia que alimenta a ciência e que dificulta mesmo o debate. Não é um debate fácil, né? E também não entende o próprio processo de produção do conhecimento e a necessidade de você ter vários aportes simultâneos, né?
E com isso eu não estou fazendo uma defesa da interdisciplinaridade banal, né, como muitas vezes se faz, né, tudo é interdisciplinar. Não, mas esse é um caso em que, sem uma abordagem interdisciplinar, a gente não sai do lugar, né, precisa realmente de muitos aportes diferentes. Então eu vou, né, para respeitar o tempo, terminar minha fala e fico à disposição para a gente continuar conversando, só né, lembrando os pontos que eu tratei, né, enfim, posicionei um pouco do debate, né, e por que a gente naturaliza esse discurso de que as decisões individuais, elas têm primazia sobre as decisões coletivas, falei um pouco sobre essas duas características que eu acho que envenenam o debate, né, uma é a banalização da controvérsia científica, e a outra é essa de a gente colocar os argumentos todos em graus de equivalência, e de rebaixar o debate. Então, a consequência disso, né, eu acho que eu termino com o título é que a gente começa a naturalizar, né, um Estado que se acostuma, né, a produzir a morte, ou a aceitar, né, que algumas pessoas de fato vão morrer, vão ficar doentes, e a gente acha que tudo bem, né, se isso acontecer. Então, a questão de fundo, acho que tem um dilema ético aí que na minha opinião, a gente não tem outra forma, né, de resolver se não priorizar o direito à vida, né. O direito social à educação é importante, eu luto por ele há anos, todos os dias, mas o direito à vida, como disse o meu colega Salomão Ximenes, ele se absolutiza nesta situação específica, né. Então, ou seja, para mim, esse dilema, ele está mais ou menos resolvido, né, neste aspecto. Mas o fato dessa controvérsia estar acesa e de argumentos estarem sendo usados para, né, transformar o debate numa bagunça, mostram que as coisas estão se complicando e que nós temos aí um trabalho a fazer, sobretudo de qualificar esse debate, de requalificá-lo, né? Trabalhar ele em outros termos. Obrigado.